apresentar as propostas selecionadas para esta semana aqui no livro Numerar, nas páginas 29 e também página 30 aqui do livro. Vejam, essas páginas contemplam propostas relacionadas a uma determinada quantidade. A quantidade 6. Nós vamos propor então à criança diversas situações de contagem e também de relação com o número que representa essa quantidade. Como estratégia para essa abordagem, a gente selecionou um objeto que costuma ser bastante frequente no dia a dia das crianças lá na escola e que talvez vocês tenham aí em casa também, que são os dados. Os dados normalmente acompanham jogos de tabuleiro, então é uma boa oportunidade para resgatar algumas opções de jogos que vocês tenham aí em casa para poderem utilizar durante essa semana, já que a criança, nessas situações de jogo, ela é convidada a fazer a leitura de cada face dos dados à medida que joga. E isso vai beneficiar ou vai favorecer o desenvolvimento de estratégias, seja estratégias de contagem dos pontos evidenciados na face do dado, ou então a estratégia de identificação. Ao observar a face do dado, a criança consegue identificar, sem a necessidade de uma contagem termo a termo, de cada um dos pontos ali do dado. Então, proporcione essas brincadeiras com os jogos que vocês tenham em casa, ou então é possível criar também algumas brincadeiras utilizando o dado. Então, a esse respeito, nós vamos tratar então de algumas sugestões neste vídeo. Para quem recebeu recomendações da escola para utilizar os livros em casa, então você pode iniciar apresentando à criança essa página do livro que já inicia com um desafio. A criança é desafiada a localizar entre essas imagens todas de dados quais deles apresentam esta quantidade específica indicada aqui no quadro verde, no quadro ao lado. Ou seja, a criança vai precisar contar quantos pontos estão evidenciados aqui, assim ela vai perceber que são 6 pontos que se evidenciam ali na face do dado e deve localizar todos os outros que têm essa mesma quantidade. À medida que encontra, a criança pode contornar a imagem do dado ou então fazer uma marca sobre ele. Você pode comentar com a criança que há 6 dados que têm essa quantidade 6. E assim a criança então vai localizando e marcando cada um deles. Todos os dados que ela precisa marcar apresentam cores específicas, então você pode ajudá-la caso ela enfrente alguma dificuldade para encontrar algum desses dados, você pode sugerir que ela localize dados de determinada cor, porque são nas cores azul, roxa, amarela, cor-de-rosa, vermelho e branco, os dados, portanto, que ela deve colorir, tá certo? Então dê algumas dicas e favoreça a localização desses dados pela criança. Por fim, aqui nessa página, a gente tem uma situação em que a criança deve observar quantos pontos se evidenciam aqui nesta face de dado, porque no dado ao lado ela deve elaborar o desenho de pontos, fazendo com que os dois tenham a mesma quantidade. Ou seja, se aqui há 6, quantos pontos a mais precisam ser desenhados no dado amarelo para que ele também tenha 6 pontos? Assim a criança vai estabelecendo relações, comparações e, portanto, chegando à conclusão de que necessita elaborar mais 2 pontos aqui no dado amarelo. Veja, esses encaminhamentos aqui da página 29 do livro visam a leitura das faces dos dados e, como eu comentei anteriormente, a brincadeira com jogos de tabuleiro em que se utilizam dados para o lançamento e identificação de quantas casas avançar, por exemplo, é uma boa alternativa para essa semana. Agora, caso vocês não tenham esse tipo de jogo para realizar com a criança, é possível brincar com um único dado. Por exemplo, você pode se reunir a criança e talvez mais familiares também possam brincar com ela e cada um vai realizar o lançamento do dado para identificar quantos pontos conquistou. E assim, por meio de 3 ou 5 rodadas como essa, cada um dos participantes vai se revezando para efetuar o lançamento, a contagem e o registro de quantos pontos conquistou a cada rodada. E assim, ao final da quantidade de rodadas que vocês combinaram, é possível identificar quem é o vencedor
quem ganhou a partida, obtendo mais pontos, portanto, durante os lançamentos. Ou então menos pontos, enfim. Combinem com a criança qual é o objetivo do jogo e façam, portanto, brincadeiras dessa natureza que vão ajudar a criança a fazer a leitura das faces dos dados e tornando assim essa estratégia mais autônoma para a realização de diversos jogos que podem acontecer aí em casa e depois certamente vários jogos que serão propostos lá na escola, quando for possível as aulas presenciais, portanto. Então, favoreçam essas experiências, essas vivências para a criança em casa. Eu tenho certeza que ela vai se divertir bastante e também aprender, com certeza. Bom, para quem recebeu recomendações de utilizar os livros em casa, após as brincadeiras com o dado, é possível então propor a realização das atividades aqui da página 30. Vejam, a gente aplicou o algarismo 6 acompanhado da imagem do dado com essa mesma quantidade e você pode, assim que apresentar a página à criança, perguntar se ela sabe que número é esse. Se ela não identificar de imediato, você pode comentar que se fizer a contagem dos pontos desse dado, ela vai descobrir o nome deste número. E assim, portanto, com a sua ajuda, ela pode perceber que se trata do número 6. Pergunte para a criança como ela costuma traçar esse número quando necessita, seja para os jogos ou para a marcação do calendário, enfim. De que maneira ela elabora o traçado desse algarismo, deste número. E aí a criança pode evidenciar por meio com o dedo indicador, ela pode realizar o traçado do número da maneira como ela costuma realizar. E você também pode mostrar a ela o traçado convencional, caso ela não tenha feito. Você pode comentar que é comum as pessoas iniciarem o traçado para essa parte superior, realizando, portanto, esse traçado dessa maneira que você evidencia a ela. Convide a criança a percorrer esse algarismo dessa forma para ela assim ampliar esse conhecimento também. E se você estiver em tinta guache ou tinta para pintura a dedo, a criança pode mergulhar a ponta do dedo na tinta e então efetuar esse traçado, colorindo aqui o algarismo. E depois, aqui na parte lateral, ela pode continuar explorando o traçado do número 6, usando essa tinta ou então outros recursos, por exemplo, canetas hidrográficas, giz de cera, lápis de cor ou até mesmo lápis grafite. Enfim, ofereça esses diferentes riscantes para a criança e assim provoque essa situação em que ela explora o traçado do algarismo 6. Então são essas as sugestões aqui no livro Numerar, ressaltando sempre a possibilidade dos jogos que vão favorecer a ampliação dos conhecimentos e do repertório da criança. Então aproveitem essa semana para jogar bastante com a criança, sejam esses dados ou então jogos de tabuleiro, em que se faz necessário o uso de dados também.